Nesse vídeo, nós vamos apresentar para uns e matar a saudade de outros dessa edição aqui, Homem-Aranha número 5, da editora Abril. Fica comigo aí, até logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda aí, porque a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Bom, galera, olha só aquela série que a gente vem fazendo aqui de mostrar todas as edições do Homem-Aranha da editora Abril. Inclusive tem uma playlist exclusiva para esses vídeos aqui, tá bom? Já chegamos aqui na edição de número 5. Olha só, o Capitão América e o Homem-Aranha juntos novamente. Antes de tirar essa ediçãozinha aqui, ó, do plástico e a gente dar aquela olhada, eu só preciso agradecer a galera que vem me ajudando aí com a minha chave Pix. Eu deixo a chave Pix aqui na tela, na descrição do vídeo também. E essa galera aí, ó, que vocês estão vendo, foram as pessoas que me ajudaram durante esse mês de julho e fizeram com que nós já conseguíssemos arrecadar a grana suficiente para pagar o StreamYard de agosto. Olha só que bacana, em agosto a gente já tem garantidas aí as nossas 3 lives semanais e os 2 vídeos gravados por dia de vídeo gravado. Agora a gente já tá aí, ó, pertinho da virada do mês, então quem quiser me ajudar aí pra gente já começar a juntar o dinheiro para pagar o StreamYard de setembro, a chave Pix é essa aí. A gente já tem uma gordurinha guardada que sobrou dessa que o pessoal aí de julho me ajudou, tá bom? Outra forma que você tem de ajudar aqui o canal é através dos meus links da Amazon. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um gibizinho até uma Smart TV 75 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da sua transação e me paga pela divulgação dos links. Cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Bom, galera, vamos lá, vamos tirar aqui do meu plastiquinho essa edição aqui, ó, edição de número 5 do Homem-Aranha da editora Abril. Vamos lá, vou deixar o plastiquinho ali do lado. Olha só que bacana. Aqui nós temos, ó, mais pontos para a sua cartela milionária. Milhões em prêmios. É isso aqui, ó, no cantinho. Isso aqui é um inferno, porque você até acha esse gibi para comprar e tal, mas a grande maioria deles está com esse canto aqui da capa recortado, pessoal. E assim, não tem nem o que julgar, porque isso aqui você ia recortando, ia colando numa cartela e depois você trocava por prêmios, enfim, né? Era uma forma aí que a editora Abril tinha de fidelizar e fazer a gente ficar comprando os gibis, né? Então, tá aqui a minha edição em muito bom estado de conservação. Não é a edição que eu comprei na época, tá bom? Eu consegui depois, inclusive é um lote grande, a coleção quase completa do Aranha que eu comprei, e tem vídeo aqui no canal de eu abrindo aquela caixa. Não me lembro se essa edição veio naquela caixa exatamente ou não, mas tem um vídeo aqui que eu abro uma caixa com um monte de gibi do Aranha que eu comprei de uma tacada só.
Então, olha só que bacana. Vamos lá, vamos dar aquela olhada aqui na edição e daqui a pouquinho eu inverto o ângulo da câmera para a gente ver bem de pertinho, tá bom? A primeira história aqui é o espetacular Homem-Aranha em O Poder de Electro. Olha só, então nós temos aqui uma história do Aranha contra o Electro, que é um personagem bem bacana. Eu gosto do Electro pra caramba, hein? E é já logo nessa história aqui que tem o Aranha e o Capitão juntos. Tem um quadro aqui que o Capitão dá uma porrada na cara do Aranha ali que, nossa senhora, se pega na minha cabeça voa do pescoço. Olha só, que bacana. Legal. Depois nós temos aqui a história do Casaro Selvagem, né? Guerra nos céus, dúvida na terra. E essa aqui é aquela fase do Casar que eu curto demais, demais mesmo. É uma fase do Casar que eu gostaria que fosse lançada aqui ou em forma de saga, ou numa edição ônibus, qualquer coisa. Mas eu gostaria de ver essa fase aqui, essa série compilada num volume só, viu? Seria muito bacana. Esse Casar aqui é espetacular. Vamos lá, vamos continuando aqui. Aqui, ó, tem até a foto aqui, ó, da cartela milionária, ó. A foto não, a própria cartela milionária que vem encartada dentro do gibi, olha só. E aí aqui, ó, onde você ia colando os cantinhos das páginas e mandava para lá. Cara, depois a gente vai ver bem de pertinho do que se trata isso. Uma propaganda do almanaque de viagens do Pica-Pau, olha só que bacana. E aqui a propaganda do Odyssey. Cara, eu tinha vontade de ter esse videogame aqui na época. E aqui, na verdade, é a propaganda do jogo, né? Dos Trapalhões, do Odyssey. Mas esse videogame aqui era mais ou menos como é Xbox e PlayStation. Mais ou menos isso aí. Na época, cara, ficava aquela disputa, né? Quem tinha o Odyssey e quem tinha o Atari. Só que assim, o Odyssey, ele tinha muito menos unidades disponíveis aí, então não era muita gente que tinha, ele era mais caro que o Atari, mas quem tinha, esnobava a gente que tinha o Atari. A gente não, né? Quem tinha o Atari, porque eu tinha o Dactar. Meu primo teve o Atari, aí a minha mãe, eu fiquei pedindo para minha mãe, meu pai não tinha condições na época e tal, ele acabou me dando o Dactar, que era o produzido na Zona Franca de Manaus aí, as cópias, né? A Teia de Leitores, olha só, eu acho que é a estreia da Teia de Leitores aqui, não tenho certeza. Não me lembro de ter visto a Teia de Leitores nas 4 edições anteriores. E depois a próxima história aqui, ó, A Volta do Camaleão. Que bacana, que bacana. O Camaleão também é um personagem bem enigmático, né? Bem legal. Às vezes você não sabe se é ele ou não. Sensacional. E fechando a edição, A Maldição do Luar. Olha isso aqui, hein? Cara, a Maldição do Luar, será que é o lobo lá, o filho do JJ? Não. Vamos acompanhando aqui, ó. Cara, eu acho que é ele mesmo, hein? É, cara, é a primeira parte da história onde surge o lobo, que é filho do JJ, cara. O astronauta lá. Cara, que bacana, que bacana. E aí tem as próximas atrações, né? Os próximos gibis seriam o Capitão América 54, o Hulk 5 e Grandes Heróis Marvel 2, o Natal do Aranha. Eu queria muito recuperar esse gibizinho, cara. Mas é muito caro, muito caro. Esse aqui é impossível. Que coisa, viu? Revista publicada em novembro de 1983. 83, olha só. Tá aqui. Vamos fazer o seguinte, inverter o ângulo da câmera aqui, pra gente dar aquela olhada bem de pertinho. Então fica aí, ó, mas se segura, porque eu vou virar a página, hein? Vamos! Bom, olha só, vamos lá, o túnel do tempo aberto aqui novamente. A nostalgia está liberada mais uma vez aqui no canal. Então vamos lá, ó, Homem-Aranha, edição de número 5, vendida a 350 cruzeiros, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O preço do gibi em outras localidades do país que eram enviados via aérea, ó, 460. Nossa senhora, hein? Bem caro mesmo. Então nessa edição nós temos
Juntos novamente, Aranha e Capitão América. E mais pontos para sua cartela milionária, milhões em prêmios, 30 pontos, ó, e vem aqui a marquinha, ó, HA5, né, que é do Homem-Aranha 5. Lombadinha, olha só, a minha tá perfeitinha. Propaganda aqui na última capa, descubra a casinha de Adorella. Olha aqui, ó, tem um joguinho aqui para você descobrir qual dessas casinhas é a que cabe certinho ali. Muito bacana, viu? Na época, gibi era tido como coisa para criança, né? Só para criança. Hoje em dia já não. Os altinhos já não são mais tão criticados assim quando leem, né? Propaganda aqui da Mônica, Cebolinha, Cascão e Chico Bento. Personagens Maurício de Souza, que na época eram da Editora Abril. E aqui começa a história, então, olha só. O Poder do Electro. História ilustrada aqui, ó, por Jim Starlin, hein? Sensacional. Opa, vamos dar uma olhada aqui naqueles códigos secretos que a gente aprendeu a ler aqui. Então, essa história foi publicada na Spider-Man 187, ó, de 1978, e aqui na Homem-Aranha 5, primeira história. Então, uma história lá de 1978, abrindo aqui a edição. Lembrando, o gibi foi lançado em 83. Então aqui nós tínhamos aí um hiato de 5 anos na leitura dessa HQ. Cara, essa HQ aqui é muito bacana e eu gostei demais do traço aqui, ó. Olha esse Capitão América, que bacana. Olha que lindo, cara. Sensacional, sensacional, viu? E esse tipo de efeito assim de sombreamento e tal, nos gibis da Rio Gráfica Editora não ficavam assim tão legais quanto ficam aqui nos gibis da Editora Abril. Olha só, ali o pau rachou, como sempre, né? Esses encontros de herói é sempre a mesma coisa, né? O pau racha, aí eles percebem que não faz sentido e ficam amigos. Aqui então o Capitão encontra com o Electro ali e o Aranha chega para ajudá-lo. Cara, muito bacana, viu? Muito bacana. Terminada a história, propagandinha aqui, ó, da Pantera Cor-de-Rosa. Também era um gibi muito bacana, eu adorava o gibizinho da Pantera. Aqui então, Casar Selvagem, Guerra nos Céus, Dúvida na Terra. Olha só, arte ali do Brent Anderson. Cara, eu adoro, adoro. E aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nos códigos secretos. Foi então na Casar número 1, a segunda história de 1981. Olha só que bacana. Ou, dependendo, pode ser que seja o Casar 1 e 2, né? Que eles... que a Editora Abril fez aí uma fusão numa história só, que a Editora Abril fazia bastante isso. É fácil a gente descobrir aqui pelo número de páginas da história. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha. Cara, muito bacana. Esse Casar é fantástico, fantástico. A história termina na página 42 e se inicia na 20. Então não, é uma história só mesmo. Aqui, ó, olha só o que tem ainda encartado dentro da revista, ó. A cartela milionária. Cartela para ganhar milhões em prêmios. Olha só, tinha até o Odyssey, ó. Promoção válida para o Brasil, para Portugal, vide cartela em separado. Os gibizinhos da Abril iam para Portugal também. Então aqui, ó, temos aí as regras, o regulamento e tal. E aqui, ó, a premiação ia desde uma moto Yamaha até uma caixa com 120 chicletes Pló, que era para deixar a garotada banguela mesmo, né? Então aqui, ó, você ia colando ali os pontos, pintava aqui a arara aqui e enviava lá pro endereço indicado aqui. Pica-Pau, almanaque de viagens do Pica-Pau. Esse aqui eu não me lembro dessa capa, então provavelmente não tive esse gibi. Aqui a teia de leitores, onde os leitores enviavam ali as suas cartas. Ó, lá tinha o Joacir, o Ricardo Araújo, a Leila Soares, o Cristiano Silva e a Alessandra Miguel. Cara, que bacana, que bacana. Um diferencial das sessões de cartas da Editora Abril
é que eles publicavam a carta e a resposta. A maioria das outras seções de cartas da época publicavam só a resposta. Aí a Rio Gráfica, num período lá, começou a publicar direitinho. Depois nós temos aqui outra história do Aranha, a volta do Camaleão. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nos códigos secretos. Também, ó, de 1978. Na verdade, ó, é a Spider-Man 186, essa aqui, a primeira história. E a do Casar eu falei errado, era a segunda, edição número 2. Eu vou até voltar lá para mostrar para vocês. Era a edição 2, história 1, tá vendo? Aqui, ó, Casar, história 1, edição 2, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui quem que fez a ilustração aqui, ó. Keith Pollard, cara, eu adoro também a arte do Keith Pollard. Eu acho ele um ilustrador assim, ó, fantástico, fantástico. Essa edição aqui, ó, Natal do Homem-Aranha. Putz, cara, como eu gostaria de ter esse gibi, cara. Gostaria muito, muito mesmo. Bom, enfim, terminada a história aqui, começa uma nova história, a Maldição do Luar, com desenhos de John Byrne, olha só. Vamos ver se eu acho aqui o codiguinho secreto. Essa aqui é da Spider-Man 189, ou seja, a Abril já pulou aí, ó, 2 histórias do Aranha. Mas essa história aqui, ó, é importantíssima, porque a gente tem aqui a chegada do Lobo, ou Homem-Lobo. Eu não me lembro exatamente o nome do personagem, mas é o filho do Jameson, cara. O astronauta lá, ele virou um lobo, olha só. Cara, então, quando a gente for fazer aqui esse vídeo da próxima edição, é uma história importantíssima, hein? Sensacional, olha aqui, ó. No próximo número do Homem-Aranha, a fonte de emoção vai jorrar ainda mais forte. Você vai ver um novo e brutal confronto entre o Aranha e o Homem-Lobo. Vai conhecer a identidade secreta do misterioso cientista assassino e no final presenciará o aracnídeo mais famoso do mundo algemado a Jonah Jameson com uma bomba impossível de ser desativada. Não esqueça, se perder, depois não adianta se arrepender. Cara, muito bacana, né? E aqui as próximas atrações, ó, seria o Capitão América 54, que trazia ali 2 histórias do Capitão e uma do Príncipe Submarino, com arte do John Buscema, bacana. O Incrível Hulk trazia uma história do Hulk e uma do Quarteto Fantástico. E Grandes Heróis Marvel 2, o Natal do Aranha. Cara, esse gibizinho aqui, ó, se quem estiver assistindo aí, se tiver esse gibi, achar em algum lugar para vender, me avisa, cara. Putz, eu queria muito esse gibi, mas assim, um preço que dê para pagar, né? E aqui então, só para mostrar para vocês o expediente da edição, novembro 1983. E aqui a propagandinha, ó, Disney Especial Os Inventores. Tá aqui, ó, Homem-Aranha número 5 da editora Abril. Se segura aí, vou inverter o ângulo da câmera aqui para fazer a despedida do vídeo. Tenho que virar a página. Vamos! O Homem-Aranha número 5. A gente acabou de ver juntinhos aqui. Poxa, deixa aqui no campo de comentários se você curtir esse gibi, se você tem lembrança dessa edição aqui, ó, especificamente dessa número 5 ou não. Cara, é muito bacana e eu fazendo esses vídeos para vocês tem me dado uma vontade de reler esses gibis, só que infelizmente a falta de tempo, né? Eu não tô tendo tempo de ler os que eu compro, quiçá reler os que eu tenho antigos na coleção, né? Mas deixa aí no campo de comentários se você leu na época ou não, se você conheceu através desse vídeo, tá bom? Olha, muito bacana. Adorei dividir esse tempo aqui com vocês pra gente dar uma olhada nesse gibi. Agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até aqui, nesse momento aqui do vídeo. Eu fico muito, muito grato mesmo, tá bom? Quero te pedir o seguinte, ó. Deixe também no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum.
pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike, tá bom? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 2.100 vídeos aqui. Tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assistam desses vídeos, deixe um like lá também. Sem mais delongas, fui!